Salve, torcedor do Vasco! Eu tô na área de novo pra gente falar do Vascão. O amigo de vocês ainda tá aí curtindo aí uns dias de descanso, de férias. Mas hoje eu tô aqui no Rio, no meu estúdio aqui, mas tá chovendo pacas e eu optei por dar uma passadinha pra gente colocar os pingos nos is em relação ao Vasco. Vamos repercutir aí as principais informações do dia e trazer mais detalhes. Portanto, já larga o dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo e inscreva-se no canal Detetive Vascaínos. Vamos para cima, meus amigos. Bom, o dia de hoje do Vasco teve de tudo. Eliminação da Copinha, primeiro jogo treino do ano, reforço sendo apresentado, mais reforços e patrocínio Master a caminho e muitas outras novidades. Vamos começar inicialmente com as notícias boas do dia. O Vasco já deu seu pontapé inicial em termos de preparação para a temporada. Punta del Oeste, onde vem treinando com afinco, né? A equipe do Ramon Dias fez seu primeiro coletivo do ano e se deu bem. Diante da seleção de Maldonado, o time construiu aí uma goleada, 4-0, com 2 gols da joia Ryan e com o Paê e o Robert Rojas, o estreante, complementando. No próximo dia 18, o buraco vai ser mais embaixo. O Vasco encara o San Lorenzo da Argentina em duelo válido aí pela Série Rio del Plata, torneio que o clube participa lá no Uruguai. E antes desse jogo, o Vasco apresentou seu mais novo reforço, oficializado ontem, o paraguaio Robert Rojas. O zagueiro chegou com alto astral e prometendo que o Vasco vai brigar por tudo esse ano. Elogiou o técnico Ramon Dias, que o conhece muito bem, e disse que dará tudo de si, independente de se atuar na lateral ou na zaga. Se mostrou flexível aí em relação à posição, se colocou à disposição do Ramon Dias. E em breve, meus amigos, o clube vai anunciar mais reforços e mira o mercado em busca de mais peças para qualificar o elenco. O atacante Adson, por exemplo, ex-Corinthians, deve ser o primeiro a ser oficializado. O Vasco e o Nantes da França já chegaram a um acordo pela compra do jogador e agora alinham aí os últimos detalhes, né, os detalhes finais para que o atleta possa seguir para o Uruguai e se juntar à delegação cruz-maltina. E o Adson chegará mesmo com um investimento alto, cerca de 5 milhões de euros, o mesmo valor que o Nantes pagou por ele para tirá-lo do Corinthians. Grana altíssima, né? Bom, e além do Adson, tem mais um jogador que vai chegar por aí em breve, viu? E mais um gringo. Trata-se do jovem de 21 anos, o volante Juan Sforza, do New Old Boys da Argentina. Uma promessa argentina com históricos de seleção de base e mais de 100 jogos por seu atual clube. A informação chegou ontem de que a coisa estava bem encaminhada. De acordo com as últimas informações, a situação caminhou para um final feliz entre as partes. Ontem mesmo, em minhas redes sociais, quem por lá apareceu, viu que eu trouxe em primeira mão as palavras do presidente do New Old Boys, o Inácio Astori. E olha, como vocês podem ver aí, foi a senha para dizer que era apenas questão de tempo o martelo ser batido. Ao confirmar o interesse do Vasco pelo jogador e citar que não foram assinados contratos definitivos, escancarou de vez aí que já havia um acordo de palavra, mas obviamente sem nada alinhado no papel. E há pouco chegou a informação da Argentina que o Juan Sforza é o novo reforço do Vasco. A notícia foi trazida pelo companheiro César Luiz Merlo, que saca tudo aí sobre transferências do mercado sul-americano. Segundo o jornalista, o acerto já aconteceu e o jogador chega com um contrato longo no Vasco. Ainda não se sabe ao certo os valores, mas comenta-se que o Vasco deve pagar aí uma importância na casa dos 4 milhões de dólares por uma certa porcentagem do jogador. Fala-se aí cerca de 80% com um contrato de 4 anos. Mas ainda não tem nada confirmado. Vamos aguardar aí os desdobramentos e as confirmações. Mas óbvio, meus amigos, depois dessa notícia, eu resolvi ir atrás novamente do presidente do clube argentino. E olha, ele ainda não quer dar o braço a torcer que a negociação está concluída, viu? Palavras dele, abre aspas, não está assinado o contrato. Até o dia de hoje a operação não está realizada. Fecha aspas. Óbvio que ele não vai confirmar, né? Porque deve ter ocorrido até, né, já um acerto verbal, mas enquanto os clubes não alinham aí os detalhes dos papéis, nada pode ser oficializado e ele não pode dizer que o jogador já é do Vasco. Mas o que se comenta nos bastidores é que já houve sim esse acerto e que é questão de tempo aí
a assinatura do contrato acontecer e as partes aí, então, anunciarem a venda. Até porque o jogador está com a seleção sub-23 argentina. Sobre o Juan Sforza, jogador, eu não conheço muito bem, mas o pouco que eu conversei com alguns colegas da Argentina, eu só ouvi elogios. Dizem ser aí um promissor, né, e com um espírito de liderança. Mostra também intensidade em campo. Porém, depois daquele trauma, daquele baque que a gente teve com o Orediano, que era a super promessa do Vélez, e aqui foi uma decepção, a gente fica com o pé na frente e um outro atrás, né? Mas é isso. Vai segue no mercado e vai em busca de mais jogadores, tanto para o ataque como para o meio campo. Muito se falou ontem no volante Cuejá, né? Mas a situação ainda não evoluiu, apenas pelo que eu estou informado, o interesse sempre existiu, mas não conseguiu confirmar ainda qualquer tipo de negociação, que exista uma negociação nesse sentido por hora, mas o interesse sempre existiu. Sobre o Luciano Rodrigues, o atacante, que está fazendo sucesso aí com a camisa também do Uruguai, da seleção sub-20 aí do Uruguai, por hora, nada, nenhuma evolução, né? As partes não comentam, né? É um jogador difícil, está se valorizando aí e não vai ser tão fácil tirá-lo do Liverpool. Ainda há outras coisas também no ar, né? Tem a questão do lateral esquerdo, reserva, também não foi esquecida. O Vasco ainda está mapeando esse jogador. Mas o Alexandre Matos, meus amigos, vem aí conduzindo muitas conversas e aos poucos as tratativas vão tomando um rumo. Até porque o Vasco precisa de um elenco entrosado para poder estrear bem na temporada. Então, quanto mais os jogadores chegarem logo, mais rápido, eles se adaptam, né? Outra situação que muitos comentam é a questão da quantidade de gringos. Hoje o Vasco conta com 9, porém o Orediano deve ser negociado e ainda há uma incerteza quanto ao futuro do Capasso. Mas mesmo que fiquem, 7 podem ser relacionados para o jogo, de acordo com a regra. Óbvio que não acredito que o Vasco vai pagar por um jogador para ficar de fora de uma relação. Bom, e para fechar, duas notícias. A primeira é o fechamento de um patrocinador master para o Vasco, em substituição à Pixbet, né, cujo contrato o Vasco rescindiu. Agora mais uma casa de apostas chega para estampar na camisa. Dessa vez a empresa é a Estrela Bet, que vai pagar aí cerca de 45 milhões, né, por ano num contrato de 2 anos. E no acordo, esse valor pode inclusive aumentar, caso, claro, algumas metas sejam cumpridas. Lembrando que o acerto, né, com a Estrela Bet foi informada inicialmente ontem pelo meu amigo Juninho, do canal Machão da Gama. E hoje se confirmou, né? E a notícia ruim do dia ficou com o time sub-20 do Vasco, que foi goleado impiedosamente pelo Vitória por 4-1 e com isso eliminado na segunda fase da Copinha. Decepção, né? Realmente o time comandado pelo William Batista não empolgou. Conseguiu aí se classificar entre trancos e barrancos, mas mostrou muito pouco futebol, mostrou muitos erros. Além do mais, alguns bons valores estavam com o time principal do Vasco. Uma pena, né? Mas serve de aviso que a base precisa ir de uma maior atenção e ser reforçada. Bom, amigos, estou indo nessa agora e agora eu deixo com vocês, passo a bola para vocês. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse jogador que está chegando, que deve chegar em breve aí, do New Old Boys aí. Acham que essa promessa, essa aposta é complicada, comprar mais uma aposta igual que foi o Orediano, ou acredita que esse jogador aí vai dar muito mais certo que o Orediano? Então, comentem aí e deem aí mais dicas de outros nomes que o Vasco possa contratar aí, ainda aí nessa janela. Bom, galera, tô indo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço. Até lá.